Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre arquivos de um serial killer. Bom pessoal, Arquivos de um Serial Killer é um novo documentário original da Netflix que faz parte desses inúmeros documentários que a plataforma traz falando sobre casos criminais. Particularmente eu gosto, eu sei que é com um público nichado, mas como vira e mexe eu trago aqui pro canal, eu resolvi assistir mais esse e também trazer. Sendo assim, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like nesse vídeo porque o like de vocês é muito importante, faz o canal crescer no YouTube, e dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, que no caso, para quem não sabe, eu sou escritor. Súnamo é uma fantasia distópica, enquanto cada segundo valioso é um suspense policial. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse documentário. Aqui a gente vai ter a história do seu serial killer, o assassino em série, chamado Dennis Nielsen. O Dennis, ele atuou ali aproximadamente na década de 80 em Londres, e ocorre que o caso dele foi muito peculiar, porque a polícia foi chamada para poder averiguar uma ocorrência devido ao fato de alguns moradores terem encontrado vestígios de carne humana ali no esgoto ali da proximidade das casas deles, etc. Quando a polícia chega, ela começa ali a dar uma olhada na redondeza, começa a interrogar o pessoal, até que eles, sentindo o cheiro, o cheiro de podridão cada vez mais forte, eles chegam até o apartamento do Dennis, e o Dennis, digamos assim, sem mostrar muita resistência, acaba mostrando para ele da onde estava vindo esse cheiro podre, e no caso o cheiro vinha de dentro do armário, onde tinham 2 sacolas cheias de restos humanos. Obviamente ele vai preso, e quando ele chega lá na cadeia, ele também não, digamos assim, faz resistência nenhuma para poder contar a própria história, poder contar o que aconteceu. Porque a polícia rapidamente percebe que ali, naqueles sacos, tinha muita coisa para ser apenas um corpo. Ele rapidamente admitiu que ele tinha matado em torno de 14 a 15 pessoas. E o curioso, aqui desse caso especificamente, é o fato de que normalmente o caminho aqui que nesses casos criminais é você pega as vítimas, vai tentando traçar correlação entre elas, tentando entender como funciona o mecanismo do assassino, para poder, enfim, chegar a suspeitos e eventualmente a um culpado. Mas o caso aqui foi o oposto. Eles encontraram encontraram um culpado que nem sequer mostrou resistência, ele contou a história dele de boa vontade, e a partir do próprio relato do Dennis, começou-se a traçar e tentar encontrar quem que eram essas 15 vítimas. Até porque, como 15 pessoas morrem em Londres e ninguém dá por falta, ninguém faz um boletim de ocorrência. E é a partir disso tudo que a gente vai ver esse caminho às avessas para poder entender como aconteceu tudo isso, entender essa história. Basicamente, essa é a sinopse, é isso que o documentário vai tratar. E no que ele se destaca? Bom, em questão de técnica, ele não foge do padrão dos documentários criminais da Netflix. Ele tem ali trazendo entrevistas, quando dá, ele traz alguma cena de época, alguma fotografia ou algo do tipo. Ele faz recriações, tem algumas imagens da cidade, no caso Londres é uma cidade muito famosa, então acaba tendo imagens de Londres no geral. Então, digamos assim, que segue o padrão que a plataforma já vem apresentando nesse tipo de documentário. Porém, aqui, além do diferencial de como a narrativa é contada, todos esses tipos de documentário ele sempre traz aspectos sociais, porque casos criminais afetam a sociedade no geral. E no caso aqui, a gente tem principalmente essa questão. Como que 15 pessoas morreram e nenhuma delas tinha sido dado falta até então. Isso ocorreu principalmente porque as vítimas que o Dennis atacava foram vítimas, digamos assim, que estavam na invisibilidade da sociedade, estavam à margem. Primeiro pelo fato de que naquela época, na década de 80, existia uma homofobia muito grande, não que hoje não exista, mas naquela época era muito grande, então muitas das pessoas gays acabavam ficando realmente muito marginalizadas, não conseguiam empregos formais, eram expulsas de casa, acabavam tendo que se prostituir, então utilizavam outros nomes. E o Dennis, ele se aproximava dessas pessoas, e ele buscava pessoas muitas vezes que moravam na rua, e ali ele ia caçando as suas vítimas de forma que elas não eram rastreadas depois. Vítimas que morriam e ninguém dava falta,
não porque não fossem importantes, não porque não fossem seres humanos, mas porque a própria sociedade os excluiu, a própria sociedade colocou eles numa situação que, se eles morressem, a sociedade não ligava, né? Que não teria uma família, uma mãe, um irmão que fosse se importar. Inclusive, a gente viu no documentário familiares que acabam descobrindo, né, que pai, filho, etc., foram vítimas do Dennis e acabam, né, sentindo muito, mesmo que muitas vezes não tivessem visto essa pessoa por muito tempo, porque, como eu falei, muitas dessas pessoas eram pessoas que estavam à margem da sociedade, ou por causa da homofobia, ou porque as pessoas estavam morando na rua, ou, muitos casos, os dois casos, né, ao mesmo tempo. Enfim, vai trazendo muita coisa à tona e mostra como a sociedade contribui para isso, né? Vários desses casos de assassinos de série a gente percebe como a sociedade, no geral, de alguma forma ou de outra acaba tendo culpa. Quando eu digo sociedade, né, é todo o corpo realmente ali de pessoas, de costumes, de regras sociais que fazem aquilo possível. E, apesar de ser um documentário da década de... um caso, na verdade, da década de 80, e já ter passado, né, 40 anos, então a sociedade ter avançado em relação a preconceitos e esse tipo de coisa, ainda existem inúmeras de pessoas que ficam, né, à margem da sociedade e que eventualmente entram nessa situação de invisibilidade, que fazem delas alvo de crimes, não necessariamente apenas de um crime, né, de assassinato por um serial killer, mas de crimes no geral. Pessoas que, se sofrerem, né, algum tipo de violação, algum tipo de violência, muitas vezes elas nem vão procurar ajuda, porque muitas vezes não vão encontrar essa ajuda, né? As pessoas simplesmente ignoram, até as autoridades ignoram, e mesmo que muitas vezes consigam ir até autoridades, criam coragem, etc., chega lá, não acaba não tendo muita coisa para fazer. Então, é um documentário que leva a gente a refletir também um pouquinho sobre isso. Além de ser uma história interessante para quem curte, né, esses casos criminais, como eu falei, é o meu caso, eu gosto, então eu achei uma história interessante, principalmente essa narrativa, né, ao contrário, foi algo, né, que deu, digamos assim, um gostinho a mais. Quando a gente vê muitos documentários desse estilo, muitas vezes eles seguem o mesmo padrão, então aqui foi pelo menos ver uma coisa diferente, foi interessante. Mas, como eu falei, a principal coisa desses documentários que acaba me atraindo, que acho que a maioria do público, são as reflexões que ele faz a gente trazer, as coisas que a gente pensa depois, e aqui não é diferente. Essa questão da invisibilidade, por mais que a sociedade tenha dado alguns passos em relação a preconceitos, em relação a outras coisas, desigualdade, preconceitos, questões sociais que tratam vidas, né, como se não fossem nada, que escondem, que tornam suas vidas invisíveis e, por consequência, depois não assumem a responsabilidade por coisas que acontecem com essas vidas, continua aí até hoje. Seja em casos bizarros de serial killers ou em casos de outros crimes, como a gente vê no Brasil, várias vezes a gente já viu moradores de rua literalmente sendo, né, incendiados, pessoas que tacaram fogo em moradores de rua. A sociedade se comove, a sociedade, né, digamos assim, fica, nossa, eu polvorosa, mas no final das contas ninguém sabe o nome da pessoa, ou pouco se fala, aquele indivíduo vira apenas mais um número. Enfim, vale a reflexão. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, bem como o link para meus livros. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.